E vamos para a primeira pergunta então. O Lextroyer BR, o Leandro, né, meu amigo, ele perguntou assim: pode fazer o tereré em cuia de chimarrão? Por ser gelado, eu não sei se pode danificar a cuia. Então vamos lá, Leandro, respondendo a tua pergunta, pode sim fazer o tereré em cuia de chimarrão, tá? Normalmente cuia de chimarrão ou é de porongo, né, cabaça, que nem essa daqui, ou é de madeira. E são materiais bem resistentes aí à água quente e também resistem tranquilamente à água gelada. Não vai ter problema nenhum de mudar o gosto do teu mate nem nada, pode ficar tranquilo. Isso é bem válido para quem nunca provou o tereré e quer tomar uma primeira vez, não quer comprar uma cuia, às vezes gastar, porque não sabe nem se vai gostar. Então vale a pena sim tu fazer na cuia que tu tiver em casa, se tu tiver só de chimarrão, e fazer o teste, né, para ver se vale a pena para ti ou não. As únicas desvantagens de tu fazer na cuia de chimarrão, né, fazer o tereré aqui, é a capacidade térmica, que esse tipo de cuia não segura bem, né, nem o calor e nem o frio, diferente, por exemplo, desse tipo de cuia aqui, que é uma cuia térmica, né, uma cuia que segura muito bem a temperatura, e também que a maioria das cuias de chimarrão, elas são menores do que os copos de tereré. Então essa cuia que eu tô aqui, ela é bem grande, né, ela foge um pouquinho da regra. Mas o tereré a gente tende a tomar uma quantidade maior de líquido, porque é gelado, refrescante, né? Normalmente as garrafas térmicas de tereré elas são 2,5 litros, 3 litros, 4 litros. Então tu vai ter que encher mais vezes se a tua cuia de chimarrão for pequena. Fechou, Leandrão? Vamos para a próxima pergunta então. O Vitor Krill perguntou assim: usei minha cuia nova algumas vezes já, mas não curei ela. Ainda posso fazer esse processo de cura nela? Vitor, não, já era, perdeu a cuia. Tô brincando, Vitor, perdeu nada. Primeiro vamos relembrar aí o que é o processo de cura, tá? Pra quem não tá acostumado. É o processo que a gente faz na primeira vez que utiliza a cuia. No primeiro uso dela, a gente precisa fazer o processo de cura ou curtir a cuia. Do que nada mais é do que a gente tirar o primeiro gosto amadeirado que fica, né, do porongo virgem ou da madeira, e também hidratar ela para que ela não venha rachar, não venha danificar depois do primeiro uso. O que pode acontecer se tu não curar ela? Ela pode trincar a cuia quando tu colocar água quente direto, se for um mate quente, né, um chimarrão ou um mate argentino uruguaio, ela trincar, ela rachar o porongo. Isso já aconteceu inclusive comigo. E outra coisa que pode acontecer é nos teus primeiros mates o sabor não ficar muito bom. Vai ficar um sabor um pouquinho amargo, com gosto de madeira, com gosto amadeirado do próprio fruto, né, do próprio porongo que ele solta, ele é poroso. Então assim, se tu já fez o teu primeiro mate nela, o próprio fato de tu fazer o mate já curou ela, entendeu? Tu curou, a diferença é que tu tomou isso em vez de tu jogar essa solução fora. Esqueceu de curar ou não sabia, bola pra frente, aí a próxima cuia tu faz o processo direitinho, tá? Até porque, pra evitar, como eu disse, rachar ela ou danificar ela no primeiro uso. Fechou, Vitor? Uma próxima pergunta então. Ih, rapaz, aí complicou. Lameia Abu Gazalé. Eu não sei se é ele ou ela, e eu também não consegui nem traduzir isso daqui no Google Tradutor. É uma pergunta, se é um xingamento ou se é um elogio. Mas de qualquer forma, obrigado pela interação. Vamos para a próxima pergunta então, mais uma do Leandro. Ele perguntou assim, ó: e esses mates frutados, são bons ou é melhor começar nos tradicionais? Esses mates frutados, pessoal, que ele está falando, são aqueles mates saborizados, né? São mates com sabor de fruta, principalmente os tereré, mas também tem chimarrão que também tem sabor. Nas ervas tradicionais brasileiras são chamados de compostos com chás. E esses compostos, pessoal, nada mais são do que erva mate tradicional com chás específicos misturados, por exemplo, camomila, boldo, erva doce, cidreira, entre outros. Sabor de abacaxi, sabor de maçã, sabor de canela, de gengibre. Nossa, tem vários tipos aí no mercado. Quando tu utiliza um composto com chá ou uma erva frutada, né, uma erva com sabor de fruta, esse sabor ele fica suavizado e fica mais agradável ao teu paladar, fica melhor de tu provar e para tu, naquele primeiro momento, aceitar aquele sabor, mostrar pro teu paladar que aquilo é diferente, mas que não é um diferente ruim, é um diferente bom. Então para quem está iniciando é sim bastante recomendado. Vamos para a próxima pergunta, o Eunux Rex, tá? Ele não é aqui do Brasil e ele escreveu assim, ó, já vou traduzir aqui para vocês. Então, ele disse que ele entende o português o suficiente para acompanhar o canal, tá? Te agradeço muito, estamos juntos. E ele disse que algo confunde, né, que eu sempre recomendo 65 graus nos meus vídeos.
No entanto, eles estrangeiros sempre dizem que para a erva argentina, tudo bem, show de bola, tá 65 graus. Mas que a erva brasileira exige uma temperatura muito mais alta, de 80 a 85 graus. E por que a diferença de opiniões, tá? E aí ele agradeceu. Então assim, ó, vamos por partes, né? Por que eu recomendo 65 graus inicialmente? Porque existem vários estudos, tá? Não sou eu que digo, são especialistas, médicos na área, organizações de saúde que dizem que mais de 65 graus a água quente ela pode se tornar cancerígena, então pode te dar até câncer no esôfago. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso porque muita gente tem dúvida e é por isso que eu não recomendo mais 65 graus. Não tem relação com o sabor da erva nem nada do tipo, apesar que se a temperatura está muito quente da água, pode sim queimar a tua erva e alterar o sabor. Mas a questão de eu recomendar até 65 graus é isso, é por questão de saúde mesmo, tá? Então assim, por que essa diferença grande de opiniões, né? Um fala 60, outro 65, o outro fala 80 e depende da erva, a brasileira pode um pouquinho mais, a argentina um pouquinho menos. Por que tem tanta divergência assim? Porque isso muda conforme a região, conforme a tua cultura do local, tá? Os costumes daquela região, o que é passado de geração para geração, tudo isso vai mudando e pode alterar as recomendações de temperatura da água. Mas não existe nada científico sobre isso, não existe nada formal falando, não, tal temperatura é exata para a erva brasileira e a outra temperatura é exata para a erva uruguaia ou argentina. Não existe isso. A única temperatura cravada, né, que existe um estudo científico para isso, é mais de 65 graus ser perigoso para a saúde. E menos que isso, pode ser que o sabor fique comprometido ali, tu não consiga extrair o máximo do teu mate quente, tá? Lembrando que isso a gente está falando só para chimarrão e mates quentes, uruguaios, argentinos. O tereré, quanto mais gelada, melhor, né? O mais próximo aí de 0 Kelvin, melhor. A próxima pergunta é do Vinícius Henrique. Amigo, é verdade que o mate fica lavado na cuia de inox? Essa é polêmica, hein? Mas vamos lá, primeiramente, o que é lavado, né? Lavado é quando o tomate perde o sabor, é quando ele fica sem gosto, aí a gente chama que o mate está lavado. Já perdeu o sabor, ele está lavado. Essa polêmica ela é bem grande, mas ela envolve apenas o mate quente, tá? O chimarrão, uruguaio e argentino. E aí, o mate fica lavado ou não? Acontece que sim, o mate ele perde o sabor de forma mais rápida, tu vai ter a percepção nas cuias de inox e na de cerâmica. E por que isso acontece, tá? Não é do jeito que tu tá pensando. Então acontece que na cuia de porongo e de madeira, a água quente e a erva se misturam com o material orgânico da cuia e vai ficar um sabor que vai dar a impressão que vai ser mais prolongado, porque tu vai sentir o sabor da própria cuia misturado com o da erva. Então quando a erva começar a acabar o sabor dela, sumir o sabor, vai começar a misturar, desde o início já mistura, né, com o sabor do porongo e tu tende a impressão de que esse sabor ele tá mais prolongado, mas porque ele fica mais suavezinho, fica misturado com o sabor da água e do material orgânico. E na cuia de inox isso já não acontece, porque tu sente o sabor somente da erva mate, é o sabor puro da erva. Então vai ser um sabor mais intenso, só que esse sabor mais intenso ele vai acabar mais rápido, porque tu não vai ter nada para misturar com a erva, vai ser apenas água e erva. Vai te dar a impressão sim que o mate ele vai ficar mais lavado, mas porque tu sentiu o sabor mais intenso da erva. Qualquer queda de sabor tu já percebe na hora, e isso que acontece com cuias de inox e de cerâmica, tá? Então sim, tu vai ter percepção, vai acabar o sabor de forma mais rápida. Mas isso não é ruim, tá? Depende, porque tu sente um sabor mais intenso na cuia de inox e na cuia de porongo de madeira o sabor ele é mais suave, ele é um sabor diferente. Então eu recomendo que tu prove nas duas, veja o que tu acha e cada momento pode ser que tu prefira um ou outro. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link de um vídeo que eu falo sobre isso, sobre a diferença da cuia de inox para de porongo e explicando direitinho e fazendo uma comparação, tá? Para ver qual das duas vale a pena. Não deixa de conferir depois que acabar esse. E aí, mateiro, alguma dessas dúvidas já foi dúvida tua? Se sim, já te inscreve no canal para tu sempre ficar por dentro aí de tudo sobre o mate e não ficar pegando informação aí desencontrada na internet. Espero que vocês tenham gostado, um bom mate e até a próxima!